بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزكى صلاة وأتم التسليم، وبعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حصوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Estimados irmãos, nós falamos na lição anterior a importância de fazermos o sahur. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos, e aquilo que foi a prática e como exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma das coisas que nós dissemos é que o sahur tinha que ser retardado. Quanto mais podemos retardar o sahur, era mais próximo ao sunnah ou ao método do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário do sahur, temos o iftar, que é o quebrar do jejum. Portanto, o iftar deve ser feito o mais rápido possível. Não deve ser retardado. O que significa não retardar? Primeiro, não fazer o maghrib depois quebrar o jejum. Então, primeiro deve-se quebrar o jejum, depois fazer salat al-maghrib. O outro significado, não retardar, mesmo antes de fazer o salat al-maghrib, retardar muito tempo, depois quebrar o jejum e em seguida fazer o salat al-maghrib. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith no Bukhari e no Muslim, na autoria de Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. As pessoas estarão sobre boas condições, no bem, desde que apressem fazer o iftar. Você não pode dizer: eu quero continuar ainda de jejum, estou a fazer mais ibadah, mais tempo de jejum, mais ibadah. Não, o ibadah foi condicionado. O ibadah deve ser exatamente como o Sharia diz para fazer. Você não pode dizer que eu quero continuar a fazer, ainda estou de jejum, é bom. Aplicaríamos o mesmo princípio no salat. Salat al-Fajr tem 2 rakats, mas eu quero fazer mais ibadah, vou fazer mais um. Portanto, você está a deturpar aquilo que é salat. Portanto, o din, conforme o Imam Shafi, rahimahullah, dizia: Ma qala Allah wa qala ar-Rasul. Aquilo que Allah e o seu mensageiro disseram é aquilo que deve ser seguido, e não opiniões pessoais para a religião. Portanto, por isso que Aisha radiyallahu anha dizia, conforme o hadith do Muslim: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Aquele que introduzir algo na religião, trouxer algo que não faz parte da religião, será rejeitado. O Islã ficou preservado, o Islã está preservado desta maneira que nós temos que fazer a letra, na íntegra, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse-nos para fazer. Uma vez foi questionada, a Aisha radiyallahu anha foi questionada por o Tabi'i. Ele diz, estou a falar concretamente de Abu Atiyah. Ele diz: eu e Masruq, outro Tabi'i, nós fomos perguntar à mãe dos crentes, Aisha radiyallahu anha, acerca de 2 indivíduos. Um faz o maghrib logo que entra a hora e faz o iftar e faz o maghrib. E o outro retarda o iftar e retarda o maghrib. Quem é melhor dentre os dois? Aisha perguntou: quem dos dois que apressa o iftar
e apressa o Maghrib. Diz Abdullah bin Mas'ud. Então, este é o que está a fazer certo. É assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Portanto, nós temos que seguir a sunna na íntegra, fazendo exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. E quando nós quebramos o nosso jejum, a sunna, conforme estamos aqui a dizer, seguimos os passos em conformidade à Sharia. Anas radiallahu anhu está a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum com tâmaras frescas. Se ele não tivesse tâmaras frescas, usava tâmaras secas, e se não tivesse tâmaras secas também, ele bebia goles de água. Portanto, com tâmara, depois água. Algumas pessoas, porque estão com muita sede, passaram um dia todo a trabalhar, o cansaço é grande, portanto, querem logo quebrar o jejum com água. A sunna é primeiro tâmara, depois água. Se você não tiver, ou vamos falar, para quem diz água, diz qualquer outra coisa, não vai quebrar o jejum com vadia, samuça, pão ou chá, enquanto você tem tâmara. Enquanto tem tâmara no teu prato. Esta é a sunna. Se você não tem aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, seguir, não é? Seguirmos na íntegra aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez e recomendou, então beba água. Quebra o jejum desta maneira, depois consuma tudo o que achar que deve consumir. Portanto, este tem a ver com o quebrar o jejum em si. O outro aspecto importante é darmos de comer ao jejuador. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que dê de comer ao jejuador, para além do jejum dele, vamos já falar agora no Ramadã, para além da recompensa que você fez no jejum daquele dia, você tem recompensa igual do jejum de quem você deu de comer. A recompensa igual, sem diminuir a recompensa daquele. Allah, para recompensar a ti, não precisa diminuir do outro. Não precisa. Quem adala al-khayr kafa'ilihi, aquele que fizer uma ação boa, aquele que indicar uma boa ação e outra pessoa for a praticar aquela boa ação, os dois terão recompensas iguais. A recompensa do outro não foi retirada de quem praticou a ação. Allah tem muito para dar. Portanto, é você dar ao jejuador. Nisto, quando nós falamos de alimentar ao jejuador, com o que você puder. Nas zonas urbanas, nós vemos as pessoas fazem iftar nos masjids, portanto, está tudo lá organizado. Aquela organização, aquilo que tem, faz parte da contribuição de outras pessoas. Você faz iftar lá. As pessoas querem ganhar as suas recompensas, mas se você tem, e você pode ajudar para as pessoas, para facilitar, criar melhores condições de alimentar o jejuador. Este é o mês da misericórdia, da generosidade, conforme nós falamos, com o que você puder. Então, quem puder contribuir no masjid que estiver, ou para as pessoas que puder, ajude as pessoas. Faça com que ele tenha o seu iftar garantido. Vai ser o seu iftar. Alimentar o jejuador pode não só ser o iftar, pode ser aquela refeição que você disponibiliza para ele depois
confessionário, seja depois do Salat al-Tarawih, para o seu jantar, para o seu sono, você está a alimentar o jejuador. Ele vai jejuar e você está a criar condições para essas pessoas. Na zona urbana não se sente muito, porque são pessoas com posse. Até outras pessoas nem sequer sentam onde estão a quebrar o jejum, porque ele tem sua tâmara, vai quebrar o seu jejum, depois vai para casa, vai poder fazer o melhor iftar. Mas nas zonas com necessidades, há pessoas que não têm. Portanto, nessas zonas também, e aquilo que o Islã ensina-nos ao mais baixo nível, os sahabas eram pobres que nós não imaginamos. Mesmo nesta pobreza, eles travavam os seus direitos e concediam aos próximos. Você tem em casa o suficiente, vai fazer iftar o masjid, leva algo e proporcione às outras pessoas. Partilhe o pouco. A tua condição é aquela. Você tem aquilo. Não tem mais que aquilo. Então partilha. Provavelmente não tenha quem a outra pessoa não tem as condições que você tem. O que você tiver talvez poderá aliviar a situação da outra pessoa. Isso, na maior escala, podemos dizer, a pessoa que estiver próxima de ti. Nós temos os nossos trabalhadores, nós temos os nossos guardas, estão a guarnecer as nossas casas, são muçulmanos, fazem jejum. Você já perguntou algum dia se ele tem alguma coisa para comer no suhoor? Você já perguntou? Eu disse, não, eu já te pago o salário, é suficiente. Você sabe que ele não pode ir para a casa dele para confeccionar a refeição para estar lá. E você está a dormir com a geleira cheia de comida. Por que você não pode dar a alguém que está a trabalhar para ti? Está a fazer jejum? Está a alimentar um jejuador? Como ouvi um sábio a dizer, desde que se inventou a geleira, as pessoas deixaram de ser mais caritativas. Portanto, tem o teu trabalhador ali, está lá a guarnecer. Pergunte, pelo menos, tem o que você comer no suhoor? Já jantou? Você tem, não é que você não tem, você tem. Partilhe. Esse é o mês da generosidade. Se você puder, imaginemos as tâmaras que nós temos aqui no masjid. Tem quem comprou aquilo e disponibilizou. E nós quebramos o jejum com aquilo. Não está a diminuir a nossa recompensa. Mas quanto ele está a ganhar? Você pode fazer a mesma coisa com o que você disponibilizar nas mesquitas, nas zonas com menos condições, pessoas com situações mais difíceis para poder quebrar o seu jejum. Portanto, eu queria aqui incentivar os meus irmãos, a todos que nos escutam, aonde chega esta voz, este mês de generosidade. Vamos ajudar a quem puder, ajudar aos jejuadores, seja no iftar, seja disponibilizando kits para eles poderem se alimentar, seja nas suas refeições normal, para além da hora do iftar. Portanto, precisamos nos alimentar para podermos ter energia e força suficiente de cumprir o jejum, para terminar com a passagem do Sahabi, que, se nós formos analisar, era a pobreza, que Allah ficou tão satisfeito
com aquela ação que mencionou este incidente no Coran. Veio um sahabi, o dar de comer, um sahabi que veio um hóspede na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, não tinha onde se acomodar. O profeta perguntou quem pode acomodar esse hóspede em sua casa. O sahabi levou, disse, eu vou levar para minha casa. Então, chegou a casa e disse, olha, este hóspede de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disponibiliza o jantar para ele. Ele disse, nós nem sequer para nós temos. Para nós, nem sequer para nós temos. Só temos a porção que é para o nosso filho. Este nível. Para nós, não temos o suficiente. Temos para o nosso filho. Isso não tem problema. Faça o nosso filho adormecer e ponha a comida. Quando sentarmos à mesa, faz como se estivesse a arranjar o candeeiro e apaga o candeeiro. E nós vamos simular que estamos a comer. E aconteceu. Eles sentaram num bom bate-papo, estão a comer, mas quem estava a comer era só o hóspede. Na manhã seguinte, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala para ele, o que você fez com o hóspede? Não fiz nada. Então ele disse, Allah revelou versículos do Coran acerca daquilo que você fez. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. Não é este versículo. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Subhanallah, vejam estas palavras. Eles dão preferência aos outros, apesar deles próprios serem necessitados. Eles próprios são necessitados. Por isso eu dizia, a mais larga escala, você tem, você pensa que eu não tenho, mas para você ser grato sempre, olhe para aquele que está abaixo de ti. Você não vai ficar privado por completo, mas vai também partilhar o pouco que você tiver. Portanto, eu acho que tem alguns aspectos importantes ainda relacionados a isso, que é aquilo que nós fazemos no que concerne ao nosso tempo, né? Falando concretamente de alimentar, tem um ponto importante que eu gostaria de abordar, mas para não alongar a lição de hoje, vamos continuar, inshallah, neste tema ainda amanhã. Allah subhanahu wa ta'ala concede-nos tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.